O sol da tarde tingiu de dourado as amplas janelas do Oliveiras, um dos restaurantes mais prestigiados de Maringá. Localizado estrategicamente próximo à majestosa catedral, o estabelecimento havia se tornado, ao longo de seus 25 anos de existência, um ponto de referência na cidade paranaense. No interior do salão principal, Beatriz Santos Oliveira, conhecida como Bia pelos frequentadores habituais, organizava a área do caixa com a mesma meticulosidade de sempre, embora seu pensamento estivesse voltado para os preparativos de sua festa de aniversário de 25 anos. Com os cabelos loiros perfeitamente alinhados, em um coque elegante e unhas impecavelmente feitas, Bia representava a imagem que seu pai, Ricardo Oliveira, tanto prezava para o restaurante. Ela era a personificação do luxo e sofisticação que o Oliveiras vendia, não apenas em seus pratos elaborados, mas em cada detalhe de sua decoração e atendimento. Pai, não se esquece que hoje à noite você precisa aprovar o cardápio do meu aniversário, ela comentou observando Ricardo atravessar o salão em direção à sua mesa habitual. Seu pai apenas acenou positivamente, absorto em uma ligação importante. Do outro lado do salão, através das portas vai e vem que separavam a cozinha da área dos clientes, Helena Rodrigues trabalhava concentrada, finalizando a mise en place para o serviço da noite. Seus dedos ágeis manipulavam as ervas frescas com uma delicadeza que contrastava com o ritmo frenético da cozinha profissional. Aos 23 anos, Helena já demonstrava a competência de alguém com muito mais experiência no ramo. Helena, querida, pode levar esses documentos para o Ricardo assinar? Pediu Dona Márcia, a gerente administrativa, estendendo uma pasta. Aproveita e já pega a aprovação do cardápio especial de hoje. Com um sorriso gentil, Helena ajeitou o uniforme e pegou a pasta. Era conhecida por sua solicitude e pelo modo como tratava a todos com igual respeito, desde os fornecedores até os clientes mais exigentes. Sua avó, Dona Zuleika, sempre lhe ensinara que a verdadeira grandeza estava no caráter, não nos bens materiais. Ao atravessar o salão, Helena sentiu o olhar desdenhoso de Bia sobre si. Não era segredo para ninguém que a filha do dono a tratava com particular frieza, como se sua mera presença manchasse a imagem impecável que tanto se esforçava para manter. Papai, não acredito que você ainda mantém essa aí na cozinha, Bia comentou em voz alta o suficiente para que Helena ouvisse. Ela não tem perfil para trabalhar num restaurante do nosso nível. Ricardo levantou os olhos dos documentos que analisava, lançando um olhar de repreensão à filha. Bia, já conversamos sobre isso. Helena é uma das nossas melhores funcionárias. A jovem cozinheira manteve a postura profissional, embora as palavras de Bia a atingissem como pequenas agulhadas. Entregou os documentos a Ricardo e estava prestes a se retirar quando ele a chamou de volta. Helena, aguarde um momento. Preciso discutir algo sobre o menu de hoje. Foi nesse instante que Bia teve uma ideia que considerou brilhante. Com um sorriso calculado, aproximou-se de Helena. Sabe, Helena, estive pensando, talvez eu tenha sido injusta com você todos esses anos. Sua voz soava artificialmente doce. Gostaria de te convidar para minha festa de aniversário, hoje à noite. Será aqui mesmo no restaurante depois do expediente. O convite pegou não apenas Helena de surpresa, mas também Ricardo, que interrompeu sua leitura para observar a cena com atenção. Helena hesitou, consciente da reputação de Bia e de seus amigos da alta sociedade maringaense. É muito gentil da sua parte, mas não sei se seria apropriado. Insisto, Bia cortou o seu sorriso nunca vacilando. Será uma ótima oportunidade para nos conhecermos melhor. E claro, para você conhecer pessoas influentes da cidade. Quem sabe não surge uma oportunidade melhor para você. Ricardo observava a interação com uma expressão indecifrável, seus olhos alternando entre as duas jovens. Havia algo em seu semblante que sugeria preocupação, como se ele pudesse antever algo que as outras pessoas não percebiam. Helena, sempre educada e incapaz de recusar um gesto de aparente boa vontade, acabou aceitando o convite. Está bem, obrigada pelo convite. Virei depois de terminar meu turno. Perfeito! Bia exclamou, seu entusiasmo soando artificial até mesmo para os ouvidos menos atentos. Vi está algo especial, querida. Afinal,
Não é todo dia que você tem a chance de participar de um evento desse nível. Quando Helena retornou à cozinha, Bia voltou sua atenção para o celular, digitando rapidamente mensagens para seu grupo de amigos exclusivo. Seu sorriso agora tinha um quê de malícia, que Ricardo conhecia bem. Era o mesmo que ela exibia quando criança, momentos antes de aprontar alguma. O resto da tarde transcorreu num ritmo acelerado, com os preparativos para o evento ocupando a todos. A decoração começou a ser montada discretamente num canto do salão, enquanto a cozinha fervilhava com a produção dos pratos especiais para a noite. Ricardo, em sua mesa, parecia cada vez mais pensativo. Várias vezes ele pegou o telefone como se quisesse fazer uma ligação importante, mas sempre desistia no último momento. Seu olhar frequentemente se dirigia à cozinha, onde Helena trabalhava, alheia aos planos que Bia tinha para aquela noite. O sol começou a se pôr, e as primeiras luzes da decoração foram acesas, criando uma atmosfera elegante no salão. Bia supervisionava cada detalhe pessoalmente, garantindo que tudo estivesse perfeito para o que ela considerava ser a noite mais memorável do ano. Mal podia esperar para colocar seu plano em prática. O Oliveiras havia se transformado completamente para a festa de aniversário de Beatriz. O salão principal, normalmente elegante em sua sobriedade, agora resplandecia com arranjos de orquídeas brancas e iluminação suave que realçava os detalhes art déco da decoração. A nata da sociedade maringaense começava a chegar, enchendo o ambiente com o burburinho das conversas e o tilintar das taças de champanhe. Bia, deslumbrante em um vestido vermelho de grife, recebia os convidados com a desenvoltura de quem nasceu para ser o centro das atenções. Seu círculo mais próximo de amigos já se posicionava estrategicamente pelo salão, todos previamente instruídos sobre o entretenimento especial que ela havia planejado para a noite. "Você está divina", exclamou Luísa Mendonça, sua melhor amiga desde os tempos do Colégio São José, um dos mais tradicionais da cidade. "Mal posso esperar para ver o que você preparou para hoje." Bia sorriu com cumplicidade, ajustando uma mecha de cabelo que escapava de seu penteado elaborado. "Confie em mim, será uma noite inesquecível." Do lado de fora do restaurante, Helena hesitava. Havia escolhido seu melhor vestido, um modelo azul marinho simples, mas elegante, presente de sua avó em seu último aniversário. Dona Zuleika sempre dizia que ela precisava se permitir brilhar mais, sair da zona de conforto da cozinha onde se escondia. "Você pode fazer isso", murmurou para si mesma, reunindo coragem para entrar. O segurança da porta, que a conhecia do trabalho, sorriu gentilmente ao abrir passagem para ela. O contraste entre Helena e os outros convidados era evidente, não apenas em suas roupas mais simples, mas na forma como se movimentava com cautela pelo espaço que conhecia tão bem, mas que agora parecia um território estrangeiro. Alguns olhares curiosos e outros declaradamente hostis a seguiam enquanto ela procurava um lugar menos exposto. "Helena, que bom que você veio." A voz de Bia soou artificialmente alta, atraindo ainda mais atenção. "Venha, quero te apresentar a algumas pessoas." Antes que pudesse protestar, Helena se viu arrastada para o centro do salão, onde o grupo mais exclusivo de convidados se reunia. Bia começou a fazer apresentações elaboradas, enfatizando repetidamente a posição de Helena como funcionária da cozinha, como se fosse um detalhe particularmente divertido. "E esta é a Helena, pessoal. Ela é simplesmente maravilhosa com as ervas. Não é mesmo, querida? Conte para eles como você aprendeu a cozinhar." O tom condescendente na voz de Bia fez Helena se encolher internamente, mas ela manteve a dignidade. "Aprendi com minha avó, que também trabalhou em restaurantes por muitos anos." "Que adorável!" exclamou uma das amigas de Bia, trocando olhares significativos com os outros. "Deve ser uma tradição familiar, não é mesmo?" As risadas que seguiram eram mal disfarçadas, e Helena sentiu seu rosto queimar. Estava claro agora que o convite não tinha sido um gesto de reconciliação, mas parte de algum plano para humilhá-la. Ricardo, que até então estava ausente, chegou ao restaurante neste momento. Ele parecia tenso, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Seus olhos percorreram o salão rapidamente, detendo-se na cena que se desenrolava no centro. "E sabe o que é mais incrível?"
Bia continuava, sua voz ficando cada vez mais alta. A Helena aqui tem sonhos. Ela quer ser chefe um dia, não é mesmo? Talvez até abrir seu próprio restaurante. O grupo ao redor riu ainda mais abertamente, e alguém comentou algo sobre saber o seu lugar. Helena permaneceu em silêncio, sua dignidade intacta, apesar da humilhação crescente. Foi neste momento que Bia fez um gesto discreto para um dos garçons, que se aproximou com uma bandeja. Sobre ela, um elaborado bolo de aniversário se equilibrava precariamente. Helena, já que você é tão talentosa na cozinha, que tal me ajudar a cortar o bolo? Seria uma honra ter alguém tão especial participando deste momento. Antes que Helena pudesse responder, Bia, acidentalmente, esbarrou no garçom, fazendo com que o bolo se desequilibrasse. Em uma fração de segundo, a cobertura de glacê branco voou diretamente no rosto e no vestido de Helena, provocando uma explosão de gargalhadas no salão. Oh, meu Deus! Que desastrada eu sou! Bia exclamou com falsa preocupação. Alguém pode trazer um pano para a nossa chefe? As risadas ecoavam pelo salão quando a voz de Ricardo trovejou, cortando o ar como uma lâmina. Beatriz! O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo atravessou o salão com passos firmes, seu rosto uma máscara de fúria contida. Helena, ainda coberta de glacê, tentava manter a compostura enquanto procurava um caminho para escapar da situação. Pai, foi só uma brincadeira. Bia começou a explicar, mas algo no olhar de Ricardo a fez parar. Chega, ele ordenou, sua voz tremendo ligeiramente. Então, para surpresa de todos, ele se virou para Helena e fez algo completamente inesperado. Tirou seu próprio paletó e o colocou sobre os ombros dela. Me perdoe, ele disse suavemente para Helena, antes de se voltar para os convidados. A festa acabou. Peço que todos se retirem, por favor. Bia observava a cena com uma mistura de confusão e irritação. Pai, você está exagerando. Por que está defendendo ela dessa forma? Ricardo fechou os olhos por um momento, como se reunisse coragem para algo que havia adiado por muito tempo. Quando os abriu novamente, seu olhar alternava entre Bia e Helena. O silêncio no Oliveiras era denso como névoa numa manhã de inverno paranaense. Os últimos convidados se retiravam rapidamente, cochichando entre si, enquanto Ricardo permanecia no centro do salão, entre Beatriz e Helena. O ar-condicionado soprava suavemente, fazendo as orquídeas balançarem nos arranjos, testemunhas silenciosas do momento que mudaria para sempre a vida daquelas 3 pessoas. Senhor Ricardo, não precisa... Helena começou a dizer, ainda envolta no paletó dele, pequenas gotas de glacê escorrendo por seu rosto. Sua dignidade, mesmo naquela situação humilhante, permanecia intacta. Helena, por favor, fique, Ricardo pediu, sua voz carregada de uma emoção que ninguém ali havia presenciado antes. Beatriz, sente-se. Precisamos conversar. Pai, se isso é por causa dessa brincadeira boba, eu posso explicar. Bia tentou argumentar, mas foi interrompida pelo olhar severo do pai. Brincadeira? A voz dele saiu estrangulada. Você chama humilhar publicamente uma pessoa de brincadeira? Não foi assim que eu te criei, Beatriz. Luísa Mendonça, que ainda estava no salão, tentou se aproximar de Bia, mas Ricardo fez um gesto firme pedindo que ela se retirasse. A melhor amiga de Beatriz hesitou por um momento, mas acabou saindo, deixando apenas pai e filhas no ambiente agora silencioso. Ricardo caminhou até o bar e serviu-se de um pouco de água. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava o copo. Vocês duas venham comigo até meu escritório, por favor. O escritório de Ricardo ficava nos fundos do restaurante, uma sala elegante decorada com fotografias antigas do Oliveiras e prêmios conquistados ao longo dos anos. Helena nunca havia estado ali antes, embora trabalhasse no restaurante há quase 2 anos. Bia, por outro lado, praticamente crescera naquele ambiente. Sentem-se, ele pediu, indicando as 2 poltronas de couro dispostas em frente à sua mesa maciça de madeira. Helena e Bia se sentaram, mantendo a maior distância possível uma da outra. Ricardo abriu uma gaveta e retirou uma pasta antiga, o couro do material gasto pelo tempo. Suas mãos ainda tremiam quando a abriu, revelando documentos amarelados e algumas fotografias. Helena,
Ele começou, sua voz mais suave do que qualquer um ali já havia escutado. Você conheceu sua mãe? A pergunta pegou tanto Helena quanto Bia de surpresa. Não, senhor, Helena respondeu, franzindo o senho. Ela partiu quando eu era muito pequena. Fui criada por minha avó, a senhora Zuleika. Bia revirou os olhos impaciente. Pai, o que isso tem a ver com qualquer coisa? Tem a ver com tudo, Beatriz, Ricardo respondeu, retirando uma fotografia da pasta. Era uma imagem antiga, mostrando uma mulher jovem e bonita, de pele negra e sorriso radiante, abraçada a um Ricardo, visivelmente mais novo. Esta é Maria Helena Rodrigues, ele disse, estendendo a foto primeiro para Helena. Sua mãe. Helena pegou a fotografia com mãos trêmulas, seus olhos se enchendo de lágrimas ao reconhecer traços seus no rosto da mulher da foto. Bia observava a cena com uma mistura de confusão e irritação crescente. Pai, por que você está mostrando fotos antigas agora? Isso não tem nada a ver com... Maria Helena e eu nos conhecemos há 24 anos. Ricardo continuou, ignorando a interrupção da filha. Foi antes de eu conhecer sua mãe, Beatriz. Antes do Oliveiras se tornar o que é hoje. Ela trabalhou aqui na cozinha, assim como você trabalha agora, Helena. Um silêncio pesado caiu sobre o escritório enquanto Ricardo pegava outro documento da pasta. Era uma certidão de nascimento. Helena, sua avó nunca lhe contou sobre seu pai? Não, Helena respondeu num fio de voz. Ela sempre disse que ele tinha seguido seu caminho antes de eu nascer. Ricardo fechou os olhos por um momento, como se cada palavra que pronunciasse lhe causasse dor física. Eu sou seu pai, Helena. O impacto daquelas 4 palavras foi como uma explosão silenciosa no escritório. Bia levantou-se de um salto, seu rosto alternando entre várias tonalidades de vermelho. O quê? Não, isso não pode... Pai, isso é ridículo. Você não pode estar falando sério. Helena permanecia sentada, imóvel, seus olhos fixos na fotografia de sua mãe. Pequenas manchas de glacê ainda marcavam seu vestido, mas ela parecia não notar mais nada além daquela imagem em suas mãos. Quando Maria Helena descobriu que estava grávida, Ricardo continuou, sua voz embargada, eu estava prestes a me casar com a mãe de Beatriz. Foi uma época confusa, eu era jovem e covarde. Não soube lidar com a situação. Maria Helena decidiu partir e eu permiti que ela fosse. Todo esse tempo, Helena murmurou, sua voz quase inaudível. O senhor esteve aqui todo esse tempo? Sim, Ricardo admitiu, a vergonha evidente em sua voz. Quando você se candidatou para a vaga na cozinha, eu reconheci imediatamente seu sobrenome. Você é idêntica à sua mãe, Helena. Mas não tive coragem de contar a verdade, até hoje. Bia, que havia se apoiado na parede para não cair, soltou uma risada histérica. Então quer dizer que essa cozinheira é minha irmã? Isso é algum tipo de piada de mau gosto, pai? Não, Beatriz, Ricardo respondeu com firmeza. Não é uma piada. Helena é sua irmã. E depois do que aconteceu hoje, não posso mais manter esse segredo. Não posso permitir que você trate sua própria irmã dessa maneira. Helena finalmente levantou os olhos da fotografia, seu rosto marcado por lágrimas silenciosas. Quando falou, sua voz estava carregada de uma mistura de emoções que nenhum dos presentes conseguia decifrar completamente. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em Maringá, como se o próprio céu refletisse o peso dos acontecimentos da noite anterior. O Oliveiras permaneceu fechado, algo que nunca havia acontecido em um dia útil em seus 25 anos de funcionamento. Um simples aviso na porta informava: fechado por motivos particulares. Helena estava sentada à mesa da pequena cozinha do apartamento que dividia com sua avó, Dona Zuleika, no bairro Zona 7. A fotografia de sua mãe repousava sobre a toalha de mesa florida, ao lado de uma xícara de café que esfriava intocada. Sua avó a observava com olhos marejados, depois de ouvir o relato completo dos acontecimentos. Você sabia, vó? Helena perguntou suavemente, sem conseguir encará-la. Sobre Ricardo ser meu pai? Dona Zuleika suspirou profundamente, suas mãos enrugadas apertando um guardanapo. Sua mãe me fez prometer que nunca contaria, minha filha. Ela queria te proteger da rejeição que sofreu. Me proteger? Helena deixou escapar uma risada triste.
Trabalhar por 2 anos ao lado dele, ser humilhada pela própria irmã, isso é proteção? Do outro lado da cidade, no condomínio de luxo Jardim Real, Beatriz estava trancada em seu quarto desde a noite anterior. Dezenas de mensagens não lidas piscavam em seu celular. A notícia do escândalo já circulava nos grupos de WhatsApp da alta sociedade maringaense. Bia, filha, você precisa comer algo. Sua mãe, Patrícia, chamava do outro lado da porta. O divórcio dela com Ricardo havia acontecido há 5 anos, mas ela ainda mantinha uma relação cordial com o ex-marido pelo bem da filha. Agora, essa dinâmica seria completamente alterada. Me deixa em paz, Bia gritou, enrolada em seu edredom de seda. Seu rosto estava inchado de tanto chorar, a maquiagem da festa ainda manchando o travesseiro caro. Seu celular vibrou novamente. Era Luísa. Amiga, todo mundo está comentando. É verdade mesmo? Aquela cozinheira é sua irmã? Não consigo acreditar. Bia jogou o celular longe, incapaz de lidar com mais um comentário sobre a situação. Seu mundo perfeito havia desmoronado em questão de minutos. A imagem que construíra ao longo de anos, seu status social, tudo parecia manchado agora. No restaurante, Ricardo estava sentado sozinho no salão vazio, contemplando as mesas ainda arrumadas para a festa da noite anterior. Sobre sua mesa, uma foto antiga mostrava ele com Beatriz ainda bebê. Ao lado, a certidão de nascimento de Helena e a fotografia com Maria Helena formavam um contraste doloroso de suas escolhas passadas. O chefe Paulo, que trabalhava no Oliveiras há mais de uma década, entrou silenciosamente no salão. Ricardo, os fornecedores estão ligando. Precisamos saber se abriremos hoje à noite. Cancele tudo, Ricardo respondeu sem tirar os olhos das fotografias. Hoje não. Na pequena sala de estar do apartamento de Dona Zuleika, Helena folheava um álbum antigo que sua avó havia trazido. Nele, fotografias de sua mãe contavam uma história que ela nunca conhecera completamente. Sua mãe era uma mulher extraordinária, Dona Zuleika comentou, sentando-se ao lado da neta. Forte, determinada, talentosa na cozinha como você. Quando descobriu a gravidez, Ricardo já estava comprometido com outra. Ela não quis ser um empecilho na vida dele. E preferiu desaparecer? Me privar de um pai? A voz de Helena tremia de emoção contida. Ela queria te dar uma vida digna, sem as complicações que viriam se eu fosse reconhecida como filha do dono do Oliveiras, Helena completou amargamente. Se a alta sociedade de Maringá soubesse que Ricardo Oliveira tinha uma filha negra, o silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Dona Zuleika pegou as mãos da neta entre as suas, seus olhos cheios de uma sabedoria adquirida através de anos de lutas e resignações. Sua mãe partiu não por vergonha ou fraqueza, mas por amor. Ela sabia que seria difícil para você crescer nas sombras de uma família que não te aceitaria plenamente. Preferiu que você crescesse sabendo seu verdadeiro valor. Na mansão dos Oliveira, Beatriz finalmente saiu do quarto, descendo as escadas como um fantasma de si mesma. Na sala de estar, encontrou sua mãe aguardando com uma expressão preocupada. Por que ele nunca contou? Bia perguntou sua voz rouca. Por que deixou que eu fizesse papel de idiota durante todo esse tempo? Patrícia suspirou, indicando o sofá para que a filha se sentasse. Seu pai sempre teve dificuldade em lidar com as consequências de seus atos, Bia. Mas isso não justifica o que aconteceu ontem à noite. O que eu faço agora, mãe? Bia perguntou, parecendo pela primeira vez em muito tempo uma menina perdida, não a jovem arrogante que todos conheciam. Como eu olho para as pessoas, como eu encaro ela? Você começa pedindo desculpas, Patrícia respondeu com firmeza. Não pelo passado que você não conhecia, mas pelo presente que você escolheu criar. No final daquela tarde, o céu de Maringá começou a clarear, as nuvens pesadas se dissipando lentamente. Helena permanecia na casa de sua avó, agora sentada na velha cadeira de balanço, que era seu refúgio desde a infância. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Ricardo. A mensagem de Ricardo ainda brilhava na tela do celular de Helena. Podemos conversar? Estou no Parque do Ingá. O local não era uma escolha aleatória.
O parque era um dos pontos mais tranquilos de Maringá, com suas árvores centenárias e o pequeno lago que servia de refúgio para aqueles que buscavam paz em meio ao burburinho da cidade. Depois de muito ponderar e ouvir os conselhos de Dona Zuleika, Helena decidiu ir. Vestiu uma blusa simples e calça jeans, seus cabelos cacheados presos em um coque despretensioso. No trajeto de ônibus até o parque, observava a cidade com outros olhos, como se cada rua e cada esquina guardasse segredos que ela nunca tinha percebido antes. Ricardo já estava lá quando ela chegou, sentado em um dos bancos próximos ao lago. Parecia ter envelhecido 10 anos em apenas um dia, suas costas levemente curvadas sob o peso das revelações recentes. "Obrigado por vir", ele disse quando Helena se aproximou, mantendo uma distância respeitosa no banco. Eu nem sei por onde começar." "Pelo começo seria bom", Helena respondeu, sua voz calma mascarando a tempestade de emoções em seu interior. "Me fale sobre minha mãe." Ricardo fechou os olhos por um momento, como se buscasse coragem nas memórias. "Maria Helena era extraordinária. Nos conhecemos quando o Oliveiras era apenas um pequeno restaurante de bairro. Ela tinha o dom da cozinha, como você. Foi ela quem criou muitas das receitas que até hoje são nosso carro-chefe. Por que o senhor nunca me procurou, depois que ela partiu?" "Medo", ele admitiu, a palavra saindo como uma confissão dolorosa. Medo do escândalo, da reação da sociedade, de perder tudo que estava construindo. Foram desculpas covardes, eu sei agora. Quando você apareceu no restaurante 2 anos atrás, foi como se o destino estivesse me dando uma segunda chance. E o senhor desperdiçou essa chance também, Helena constatou, sem acusação na voz, apenas uma triste constatação. No outro lado da cidade, Beatriz estava sentada em sua varanda, observando o movimento do condomínio de luxo. Seu celular, antes constantemente ativo com mensagens de seu círculo social, permanecia silencioso. A notícia de sua irmã recém-descoberta havia se espalhado rapidamente e muitos de seus amigos haviam simplesmente desaparecido. Luísa, sua melhor amiga desde a infância, tinha passado a manhã toda tentando falar com ela. Finalmente, Bia atendeu uma de suas ligações. "Você não vai acreditar", Luísa começou, sua voz carregada de fofoca. "O pessoal está organizando um boicote ao Oliveiras. Dizem que seu pai..." "Para, Luísa", Bia a interrompeu, surpresa com sua própria reação. "Não quero saber de boicote nenhum. Mas, Bia, depois do que aconteceu, depois dessa revelação, você não pode deixar seu status social ser afetado dessa forma." Bia desligou o telefone, sentindo uma náusea repentina. Era isso que ela havia se tornado? Alguém que se preocupava mais com o status social do que com a dor que havia causado? De volta ao Parque do Ingá, Ricardo continuava sua conversa com Helena. Sua mãe era talentosa demais para ser apenas uma cozinheira, ele explicava. Ela tinha sonhos de abrir seu próprio restaurante, criar pratos que mesclassem a culinária tradicional com elementos da cultura afro-brasileira. "Como você sabe que eu também sonho em ter meu próprio restaurante?" Helena perguntou surpresa. "Porque você tem o mesmo brilho nos olhos quando está na cozinha", Ricardo respondeu com um sorriso triste. O mesmo brilho que ela tinha. No escritório do Oliveiras, Patrícia, ex-esposa de Ricardo, revisava alguns documentos. Mesmo após o divórcio, ela mantinha uma participação no restaurante e ajudava na administração. A situação atual exigia atenção especial. Os comentários nas redes sociais se multiplicavam e algumas reservas importantes haviam sido canceladas. "Senhora Patrícia", chamou Márcia, a gerente administrativa, entrando no escritório. "A equipe está perguntando sobre o retorno ao trabalho." E Helena ligou, avisando que não virá hoje. Patrícia suspirou, massageando as têmporas. "Diga a todos que retomaremos as atividades normalmente amanhã." E Márcia: "Prepare a documentação necessária para regularizar a situação trabalhista de Helena. Ricardo quer fazer as coisas direito desta vez." No apartamento de Dona Zuleika, o telefone tocou. Era uma ligação inesperada de Beatriz. "Alô, Dona Zuleika, aqui é a Beatriz. Bia, eu posso falar com a Helena?" A senhora olhou para a foto de sua filha Maria Helena na parede, como se buscasse orientação. "Ela não está em casa agora, minha filha.
Está conversando com seu pai. Houve um silêncio do outro lado da linha antes que Bia falasse novamente, sua voz tremendo levemente. A senhora conheceu minha mãe? Maria Helena? Sim, querida, conheci. E agora conheço você também, mesmo que não da maneira que qualquer um de nós esperava. No parque, o sol começava a se pôr, pintando o céu de Maringá com tons de laranja e rosa. Helena e Ricardo ainda conversavam, agora com menos tensão, embora o peso dos anos perdidos ainda pairasse entre eles. Não espero que você me perdoe de um dia para o outro, Ricardo disse, levantando-se do banco. Mas quero que saiba que estou disposto a fazer o que for preciso para tentar consertar meus erros. Helena também se levantou, ajustando a alça de sua bolsa. Não é só comigo que o senhor precisa consertar as coisas. Beatriz também está sofrendo com tudo isso. Ricardo assentiu, percebendo a sabedoria nas palavras de Helena. Mesmo após tudo o que havia passado, ela ainda conseguia ter empatia pela irmã que a havia humilhado. A reabertura do Oliveiras aconteceu sem grandes alardes numa quarta-feira comum. Os funcionários retornaram aos seus postos, os fornecedores entregaram seus produtos e a rotina do restaurante tentava encontrar um novo normal. Mas as mudanças eram evidentes para quem conhecia bem o lugar. A primeira mudança notável foi a ausência de Beatriz no caixa. Seu lugar estava sendo ocupado temporariamente por Márcia, enquanto ela tirava uns dias para resolver questões pessoais, como Ricardo havia explicado à equipe. Helena também não havia retornado ainda, tendo pedido alguns dias de folga para processar tudo o que acontecera. Na cozinha, o chefe Paulo reorganizava a equipe para cobrir a ausência de Helena. Ela faz falta, comentou com Ricardo durante a preparação do almoço. Tinha um jeito especial com os temperos, igual a mãe dela, Ricardo completou, um sorriso melancólico nos lábios. Eu sei. Em seu apartamento no condomínio de luxo, Beatriz passava horas olhando antigas fotos de família. Em uma delas estava com seu pai no dia da inauguração da nova ala do restaurante, 5 anos atrás. Seu sorriso era radiante, orgulhoso. Agora, aquela mesma foto parecia contar uma história diferente. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua mãe, Patrícia, carregando algumas pastas do restaurante. Vim trazer alguns documentos para seu pai assinar, ela explicou, entrando no apartamento. Depois de um momento de hesitação, acrescentou, e vim ver como você está. Bia deu de ombros, voltando a se sentar no sofá. Como você acha que eu estou? Todo mundo está falando, mamãe. Os grupos do WhatsApp não param. Até cancelaram meu convite para o casamento da Marina mês que vem. E isso é o que mais te incomoda? Patrícia perguntou, sentando-se ao lado da filha. Os eventos sociais? Os comentários? Não, sim. Eu não sei mais, Bia admitiu, sentindo as lágrimas começarem a cair. Eu fui horrível com ela, mãe. Com minha própria irmã. Como eu posso ser uma pessoa tão... Você pode ser melhor, Patrícia a interrompeu suavemente. É isso que importa agora. No apartamento de Dona Zuleika, Helena organizava antigas receitas de sua mãe que sua avó havia guardado. Eram cadernos manuscritos, alguns já amarelados pelo tempo, com anotações detalhadas sobre temperos e técnicas culinárias. Sua mãe sempre dizia que a cozinha era um lugar de transformação. Dona Zuleika comentou, observando a neta examinar os cadernos. Não só dos alimentos, mas das pessoas também. Helena sorriu, passando os dedos sobre a caligrafia delicada de sua mãe. A senhora acha que ela ficaria orgulhosa de mim? Ela já está, minha filha, onde quer que esteja. O telefone de Helena vibrou. Era uma mensagem de Ricardo. Ele havia transferido uma quantia significativa para sua conta bancária com uma nota. Seus direitos atrasados como filha. Use como quiser. Helena olhou para o valor por alguns minutos, sentimentos conflitantes atravessando seu peito. Não era o dinheiro que ela queria, nunca foi. Mas entendeu o gesto pelo que ele era, uma tentativa de começar a consertar as coisas. No Oliveiras, durante o serviço do jantar, Ricardo observava o movimento do restaurante de sua mesa habitual. Alguns clientes antigos haviam retornado, outros ainda mantinham distância, influenciados pelos comentários nas redes sociais.
Mas pela primeira vez em muito tempo, ele não se importava tanto com isso. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Beatriz. Pai, preciso te contar uma coisa. Lembra daquele projeto de expansão que você tinha para o restaurante? Eu andei pensando. Ricardo abriu a mensagem curioso. Bia nunca havia demonstrado verdadeiro interesse pelos aspectos administrativos do restaurante antes, preferindo manter sua posição no caixa como um posto de observação social. A mensagem continuava. E se a gente fizesse algo diferente? Algo que incluísse as receitas da mãe da Helena? No outro lado da cidade, Helena também recebia uma mensagem, desta vez de Beatriz. Era a primeira comunicação direta entre as irmãs desde a noite da festa. Ei, será que a gente pode conversar pessoalmente? Tem um café novo perto do Parque do Ingá. Helena releu a mensagem várias vezes, seu coração batendo um pouco mais rápido. Dona Zuleika, percebendo a mudança na expressão da neta, aproximou-se com uma xícara de chá. Às vezes, minha filha, o perdão não é algo que damos aos outros, é um presente que damos a nós mesmos. Helena olhou para sua avó, depois para a foto de sua mãe na parede e finalmente para o celular em suas mãos. Com um suspiro profundo, começou a digitar sua resposta. O Café Aroma, recém-inaugurado próximo ao Parque do Ingá, tinha um ambiente acolhedor que contrastava com a sofisticação austera do Oliveiras. Pequenas mesas de madeira rústica ocupavam o espaço decorado com plantas pendentes e fotografias em preto e branco de Maringá antiga. Helena chegou primeiro, escolhendo uma mesa discreta próxima à janela. O aroma de café recém-moído preenchia o ambiente enquanto ela aguardava, suas mãos inquietas brincando com o guardanapo de papel. Havia ensaiado mentalmente este momento dezenas de vezes, desde que recebera a mensagem de Beatriz. Mas nenhum ensaio parecia adequado agora. Quando Beatriz entrou no café, Helena quase não a reconheceu. A antiga postura altiva havia dado lugar a uma figura mais contida, vestida de forma simples, sem a usual produção elaborada. Seus olhos percorreram o ambiente até encontrar a irmã, e por um momento, ambas apenas se olharam, como se vissem uma à outra pela primeira vez. Oi, Bia disse suavemente, aproximando-se da mesa. Posso? Helena assentiu, indicando a cadeira vazia. Uma jovem garçonete se aproximou para anotar os pedidos. Um cappuccino para Bia, chá de camomila para Helena. Você sempre pede chá, Bia comentou, surpreendendo Helena. No restaurante, durante as pausas, eu costumava observar. Não sabia que você prestava atenção. Helena respondeu, um leve tom de surpresa em sua voz. Eu prestava atenção em muita coisa, Bia admitiu, seus olhos fixos na mesa. Só fingia que não. O silêncio que se seguiu foi preenchido pela chegada das bebidas. Helena observou Bia adicionar 3 pacotes de açúcar ao seu cappuccino, um hábito que surpreendentemente compartilhavam. Eu não sei por onde começar, Bia finalmente disse, sua voz tremendo levemente. Como se pede desculpas por anos de crueldade, Helena completou, sem rancor na voz. Preconceito, Bia assentiu, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Eu passei tanto tempo construindo essa imagem, sabe? A filha perfeita do Ricardo Oliveira, a princesa do restaurante. Era mais fácil menosprezar os outros do que admitir minhas próprias inseguranças. E agora? Helena perguntou suavemente, observando a irmã através do vapor que subia de sua xícara de chá. Agora? Agora eu não sei quem eu sou, Bia confessou. Todos aqueles que eu chamava de amigos sumiram. O restaurante, que era meu reino, parece um lugar estranho. E você que eu tratei tão mal por tanto tempo, é minha irmã. Helena permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo as palavras de Beatriz. Do lado de fora da janela, o movimento do parque continuava. Pessoas caminhando, crianças brincando, a vida seguindo seu curso normal, enquanto dentro daquele café, 2 irmãs tentavam reconstruir uma relação que nunca tiveram chance de começar. Sabe o que é mais irônico? Helena finalmente falou. Durante todo esse tempo, mesmo quando você me tratava mal, eu admirava sua força. A maneira como você comandava o salão, como conquistava o respeito das pessoas. Bia soltou uma risada amarga. Respeito?
Eles me temiam, Helena, e agora que não me temem mais, sumiram todos. Talvez seja uma oportunidade, Helena sugeriu, surpreendendo a si mesma com as palavras, de descobrir quem você realmente é sem todas essas máscaras. É por isso que eu queria conversar com você, Bia disse, finalmente encontrando coragem para olhar diretamente nos olhos da irmã. Eu estive pensando no restaurante, nas receitas da sua mãe, da nossa outra mãe. Helena sentiu seu coração acelerar. O que você quer dizer? O Oliveiras sempre foi um símbolo de status, de tradicionalidade europeia. Mas e se pudéssemos transformá-lo em algo mais? Algo que celebrasse todas as nossas raízes? A ideia pairou entre elas como uma possibilidade inexplorada. Helena pegou-se pensando nos cadernos de receitas de sua mãe, nas histórias que Dona Zuleika contava sobre a fusão de sabores e culturas. Você está falando sério? Helena perguntou, estudando o rosto da irmã em busca de qualquer sinal de insinceridade. Nunca falei tão sério em toda a minha vida, Bia respondeu. E pela primeira vez desde que se sentara, seu rosto se iluminou com algo parecido com esperança. Eu sei que não mereço sua confiança, nem seu perdão, mas talvez possamos construir algo novo, algo nosso. Do lado de fora do café, o sol começava a se pôr, lançando sombras douradas através das janelas. As duas irmãs continuaram conversando, compartilhando ideias, medos e esperanças. Era um começo frágil, mas era um começo. Quando finalmente deixaram o café, horas depois, algo havia mudado. Não era perdão ainda. Esse viria com o tempo. Não era amizade. Essa precisaria ser construída. Era algo mais fundamental. Era reconhecimento. Reconhecimento de que, apesar de todas as diferenças e de todo o passado, elas compartilhavam mais do que apenas um pai. Compartilhavam um futuro possível. O Oliveiras estava fechado naquela manhã de domingo, mas a cozinha fervilhava de atividade. Helena estava de volta ao seu posto, mas desta vez não estava sozinha. Beatriz, usando um avental pela primeira vez na vida, observava atentamente enquanto a irmã separava ingredientes e consultava um dos cadernos antigos de sua mãe. Tem certeza que quer fazer isso? Helena perguntou, erguendo uma sobrancelha ao ver Bia lutar para amarrar o avental corretamente. Absoluta, Bia respondeu determinada. Se vamos transformar o restaurante, preciso entender todo o processo, começando pela cozinha. Ricardo observava a cena da porta, uma xícara de café nas mãos, ainda se acostumando com a visão de suas duas filhas trabalhando juntas. Patrícia estava ao seu lado, analisando planilhas de custos e projeções para as mudanças propostas. Elas são mais parecidas do que imaginam, Patrícia comentou, observando Bia tentar, sem sucesso, cortar uma cebola da maneira que Helena havia demonstrado. São, Ricardo concordou, um sorriso suave em seus lábios. Tem a mesma determinação, a mesma força. Na cozinha, Helena guiava Bia através dos fundamentos básicos de uma das receitas favoritas de sua mãe, moqueca de peixe com dendê. O aroma dos temperos começava a preencher o ambiente, trazendo memórias que Helena conhecia apenas através das histórias de Dona Zuleika. Nossa mãe, Maria Helena. Bia começou hesitante. Ela criava suas próprias receitas? Segundo vó, ela era uma inventora na cozinha. Helena respondeu, ajustando o fogo sob a panela. Misturava técnicas tradicionais com ingredientes diferentes. Não tinha medo de experimentar. Igual a você, Bia observou, lembrando-se das vezes que havia visto Helena improvisar na cozinha, criando pratos que não estavam no cardápio para clientes com restrições alimentares. O chefe Paulo entrou na cozinha, trazendo consigo alguns documentos antigos do restaurante. Encontrei isso nos arquivos, ele disse, entregando um menu amarelado pelo tempo. É de quando o Oliveiras abriu há 25 anos. As irmãs se debruçaram sobre o cardápio antigo, descobrindo com surpresa que alguns dos pratos mais famosos do restaurante haviam sido criações de Maria Helena, embora seu nome nunca tivesse sido creditado. Por que nunca contou isso, pai? Bia perguntou a Ricardo, que havia se aproximado para ver o que elas examinavam. Porque eu era covarde, ele admitiu, sua voz carregada de arrependimento. Porque era mais fácil manter as aparências do que enfrentar a verdade. Bem, isso acaba agora.
Bia declarou, surpreendendo a todos com sua firmeza. Vamos recontar essa história, fazer direito desta vez. Nas semanas que se seguiram, o Oliveiras passou por uma transformação gradual. As antigas paredes cor de creme foram repintadas em tons quentes de terracota. Fotografias em preto e branco da história do restaurante foram penduradas, incluindo pela primeira vez uma foto de Maria Helena na cozinha, sorrindo enquanto preparava um de seus pratos. O novo cardápio foi desenvolvido em conjunto por Helena e o chefe Paulo, incorporando elementos da culinária afro-brasileira aos clássicos do restaurante. Bia, surpreendendo a todos com seu tino comercial recém-descoberto, trabalhou na apresentação e marketing, encontrando maneiras de contar a história do Oliveiras de uma nova perspectiva. Dona Zuleika tornou-se uma presença frequente no restaurante, compartilhando histórias e receitas com a equipe da cozinha. Sua presença trazia um elemento de autenticidade e tradição que o dinheiro não podia comprar. Um dia, enquanto experimentavam uma nova receita, Bia observou Helena trabalhar com a mesma concentração e paixão que tinha visto tantas vezes antes, mas que nunca havia realmente apreciado. Como você consegue? Ela perguntou de repente. O quê? Perdoar. Seguir em frente. Depois de tudo que eu fiz? Helena parou o que estava fazendo, virando-se para encarar a irmã. Não é fácil, ela admitiu. Mas vó sempre diz que carregar mágoa é como beber veneno esperando que a outra pessoa adoeça. Bia absorveu as palavras em silêncio, continuando a cortar os legumes da maneira que Helena havia lhe ensinado. Seus cortes ainda não eram perfeitos, mas estavam melhorando, assim como ela. A notícia da reinauguração do Oliveiras correu rapidamente por Maringá. Os jornais locais, que semanas antes publicavam notas sobre o escândalo familiar, agora destacavam a inovadora proposta de fundir a tradicional culinária do restaurante com elementos da gastronomia afro-brasileira. A história de Maria Helena, finalmente reconhecida como uma das criadoras originais do cardápio, capturou a imaginação do público. Na véspera da reabertura, Helena encontrou Beatriz sozinha no escritório do restaurante, cercada por fotografias antigas espalhadas sobre a mesa. Entre elas, uma chamou sua atenção. Mostrava Maria Helena e Ricardo juntos, sorridentes, em frente ao Oliveiras original. Encontrei essa foto escondida no fundo de uma gaveta, Bia explicou, sua voz suave. Eles pareciam tão felizes. Helena pegou a fotografia com cuidado, observando os detalhes. Vó diz que ela sempre sorria assim quando estava na cozinha. Era onde ela se sentia verdadeiramente livre. Como você, Bia comentou, organizando as outras fotos. Sabe, eu sempre invejei isso em você. Me invejou? Helena perguntou, surpresa. Por quê? Porque você sempre soube quem era, sempre teve certeza do seu lugar no mundo. Eu passei tanto tempo tentando ser o que os outros esperavam que esqueci quem eu realmente era. O momento de vulnerabilidade foi interrompido por Dona Zuleika, que entrou no escritório carregando uma caixa antiga. Meninas, encontrei mais algumas coisas da sua mãe que vocês precisam ver. Dentro da caixa havia mais cadernos de receitas, fotografias e, para surpresa de todas, um pequeno diário. Helena e Beatriz se entreolharam hesitantes. Devemos? Helena perguntou. Ela gostaria que vocês conhecessem sua história. Dona Zuleika respondeu, sentando-se entre as duas. Principalmente agora. As páginas do diário revelavam uma Maria Helena diferente da que conheciam através das histórias. Era uma mulher cheia de sonhos e medos, de amor e decepções. Suas anotações sobre receitas se misturavam com reflexões sobre a vida e o futuro que desejava para sua filha. Ela escreveu sobre você, Bia disse suavemente, lendo uma passagem. Sobre como esperava que você encontrasse seu próprio caminho, livre dos preconceitos que ela enfrentou. Helena sentiu lágrimas nos olhos ao ler as palavras de sua mãe. Ela nunca perdeu a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Como você, Bia observou colocando uma mão sobre o braço da irmã. Mesmo quando eu fui terrível com você, você nunca perdeu sua dignidade. Do lado de fora do escritório, os preparativos para a reabertura continuavam. A equipe da cozinha, agora liderada em conjunto por Helena e o chefe Paulo, trabalhava na finalização do novo cardápio. Cada prato contava uma história,
da tradicional culinária europeia que havia feito a fama do Oliveiras aos sabores afro-brasileiros que Maria Helena havia tentado introduzir tantos anos antes. Ricardo observava o movimento com um misto de orgulho e arrependimento. Devia ter feito isso há muito tempo, ele comentou para Patrícia, que supervisionava a instalação da nova decoração. Nunca é tarde para fazer a coisa certa, ela respondeu, observando suas filhas através da janela do escritório. Elas são a prova disso. Na cozinha, uma nova geração de profissionais aprendia com Helena as receitas de sua mãe. O aroma de dendê se misturava com ervas frescas, criando uma sinfonia de aromas que faria Maria Helena sorrir. Esse molho precisa de um pouco mais de tempero, Helena orientava uma jovem auxiliar. Minha mãe sempre dizia que a comida precisa ter alma, não apenas sabor. Bia, que agora passava cada vez mais tempo na cozinha, absorvia cada detalhe. Suas mãos, antes acostumadas apenas a contar dinheiro e digitar em computadores, agora aprendiam o ritmo dos cortes, o ponto certo do tempero, a arte de transformar ingredientes em histórias. Sabe o que é engraçado? Ela comentou com Helena enquanto experimentavam uma nova receita. Antes eu tinha vergonha de me aproximar da cozinha. Achava que era abaixo da minha posição. E agora? Agora eu entendo o que mamãe Maria Helena escreveu no diário. Sobre a cozinha ser um lugar de transformação, de cura. Dona Zuleika, que ajudava a organizar os antigos cadernos de receitas em um livro que seria exposto no restaurante, sorriu ao ouvir a conversa das netas. Sua mãe sempre dizia que a comida tem o poder de derrubar muros e construir pontes. À noite antes da reabertura, após todos terem ido embora, Helena e Beatriz permaneceram no restaurante, sentadas à mesa que costumava ser exclusiva de Ricardo. Entre elas, o diário de Maria Helena e uma última receita para testar. Você acha que ela ficaria orgulhosa? Bia perguntou, sua voz quase um sussurro. De nós duas. Helena olhou para a fotografia de sua mãe, agora orgulhosamente exposta, na parede principal do restaurante. Tenho certeza que sim. Não apenas do restaurante, mas de como conseguimos transformar nossa história. A reabertura do Oliveiras superou todas as expectativas. O restaurante estava completamente lotado, com uma fila de espera que se estendia pela calçada. O público era uma mistura interessante. Antigos frequentadores curiosos com as mudanças, novos clientes atraídos pela história do lugar, críticos gastronômicos e influenciadores locais, todos ansiosos para experimentar a nova proposta. Helena comandava a cozinha com uma confiança tranquila, coordenando sua equipe com a mesma graça que sua mãe demonstrava nas fotografias antigas. Cada prato que saía contava uma história, não apenas de sabores, mas de reconexão, de redescoberta, de família. Beatriz, por sua vez, havia encontrado seu lugar transitando entre o salão e a cozinha. Seu conhecimento dos clientes antigos, combinado com sua nova compreensão do trabalho culinário, permitia que ela criasse pontes entre o passado e o presente do restaurante. A senhora precisa experimentar este bobó de camarão. Ela explicava a uma cliente antiga que parecia hesitante com o novo cardápio. É uma receita da minha segunda mãe, Maria Helena. Ela combinou a técnica francesa que sempre usamos com ingredientes tradicionais da culinária afro-brasileira. No bar, Ricardo conversava com alguns empresários locais, explicando as mudanças no restaurante. Seu tom não era mais o de um homem tentando impressionar, mas de alguém compartilhando uma jornada de transformação. O Oliveiras sempre foi mais do que um restaurante, ele dizia. É uma história de família. E agora, finalmente, estamos contando essa história completa. Dona Zuleika ocupava uma mesa especial, próxima à foto de Maria Helena. Ela observava suas netas trabalhando juntas com lágrimas nos olhos, lembrando-se de como sua filha sonhava em ter seu próprio restaurante. De certa forma, ela comentou com Patrícia, que se juntara a ela na mesa. O sonho dela se realizou através das meninas. Um momento especialmente tocante ocorreu quando Luísa, a antiga melhor amiga de Beatriz, apareceu no restaurante. Houve um momento de tensão quando ela entrou, mas Bia a recebeu com uma nova postura. Bem-vinda ao novo Oliveiras, ela disse, sem o ar de superioridade que costumava carregar. Deixa eu te apresentar minha irmã, Helena.
Ela é a verdadeira artista aqui. Luísa observou surpresa a mudança em sua antiga amiga. A Beatriz que conhecia nunca dividiria os holofotes, muito menos com alguém que costumava menosprezar. Você está diferente, Bia, ela comentou. Estou mais eu mesma, Bia respondeu simplesmente antes de ser chamada para ajudar na cozinha. Na área de preparação, Helena ensinava a Bia como finalizar um dos pratos signature do novo cardápio. Suas mãos trabalhavam em sintonia, como se tivessem feito aquilo juntas durante toda a vida. Sabe o que é mais incrível? Helena comentou enquanto ajustava o tempero. Como algumas coisas precisam se quebrar completamente para serem reconstruídas de uma forma melhor. Bia entendeu que ela não estava falando apenas sobre receitas. Como nós, Helena confirmou com um sorriso. O chefe Paulo, que observava a interação das irmãs, comentou com Ricardo. O restaurante ganhou mais do que um novo cardápio, ganhou uma nova alma. No final da noite, quando o último cliente havia partido e a equipe começava a limpar, Helena encontrou Bia sentada na escada dos fundos olhando para as estrelas. Sem dizer nada, sentou-se ao seu lado. Eu costumava me esconder aqui, Bia confessou. Quando as coisas ficavam muito intensas lá dentro, quando eu sentia que não estava à altura das expectativas. E agora? Agora não preciso mais me esconder. Não preciso mais fingir ser alguém que não sou. Helena pegou a mão da irmã, um gesto que teria sido impensável algumas semanas antes. Sabe o que vó sempre diz? Que as pessoas são como ingredientes. Cada uma tem seu sabor próprio, sua própria essência. A mágica acontece quando permitimos que essas essências se misturem. Bia sorriu apertando a mão de Helena. Como uma receita de família. Exatamente como uma receita de família. De dentro do restaurante, vinha o som da equipe organizando tudo para o dia seguinte. As vozes se misturavam com o tilintar de talheres e panelas, criando uma sinfonia familiar que agora tinha um significado completamente novo para ambas. 6 meses se passaram desde a reabertura do Oliveiras. O outono chegava a Maringá, pintando as ruas com tons dourados e trazendo consigo uma brisa fresca que parecia sussurrar mudanças. O restaurante não apenas sobrevivera à transformação, havia florescido, tornando-se um símbolo de renovação e autenticidade na cidade. Helena estava na cozinha experimental que havia sido construída nos fundos do restaurante, um espaço dedicado à criação de novos pratos e ao resgate de antigas receitas. As paredes eram decoradas com fotografias de Maria Helena e páginas emolduradas de seus cadernos de receitas. Ali, ela não estava apenas cozinhando, estava mantendo viva a memória de sua mãe. O aroma está incrível, Bia exclamou, entrando no espaço com uma pasta de documentos. O que está preparando? Lembra aquela receita que encontramos no último caderno da mamãe? Estou tentando recriá-la, mas tem algo faltando. Bia se aproximou do fogão, provando o molho que Helena mexia. Seus paladares haviam se tornado surpreendentemente sintonizados nos últimos meses, resultado das longas horas que passavam juntas na cozinha. Mais dendê, elas disseram em uníssono, e riram da sincronia. Aliás, Bia continuou, abrindo a pasta que trouxera, preciso te mostrar uma coisa. Lembra daquela ideia que conversamos? Helena largou a colher interessada. Nas últimas semanas, as irmãs vinham discutindo a possibilidade de expandir o negócio, não apenas fisicamente, mas em propósito. O projeto da escola de gastronomia? Exatamente, Bia confirmou, espalhando plantas e projetos sobre a mesa de inox. Conversei com o pai e a mãe. Eles adoraram a ideia. Podemos usar o terreno anexo ao restaurante. O projeto era ambicioso, uma escola de gastronomia que ofereceria cursos focados na fusão de culinárias, com ênfase especial na preservação e valorização da culinária afro-brasileira. Parte das vagas seria reservada para jovens de baixa renda, com bolsas de estudo integrais. Vó vai amar isso, Helena comentou emocionada. Ela sempre disse que o conhecimento da cozinha precisa ser passado adiante. E tem mais, Bia acrescentou, puxando outro documento. Consegui contato com alguns dos antigos funcionários que trabalharam com a mamãe Maria Helena. Eles têm mais receitas, mais histórias para compartilhar. Ricardo encontrou as filhas debruçadas sobre os projetos,
quando veio verificar o andamento dos preparativos para o jantar. Parou na porta, observando como elas gesticulavam animadamente, completando as frases uma da outra. Era uma cena que ainda o emocionava, mesmo depois de todos esses meses. "Meninas", ele chamou suavemente, "temos visita." Dona Zuleika entrou na cozinha experimental, acompanhada por uma senhora negra de cerca de 70 anos, que fez Helena e Bia pararem imediatamente o que faziam. "Dona Jurema", Helena exclamou, reconhecendo a antiga colega de sua mãe, que havia trabalhado no Oliveiras em seus primeiros anos. "Minha menina", Jurema sorriu, abrindo os braços. "Você é a cara da sua mãe. E você", ela se virou para Bia, "tem o mesmo brilho nos olhos que ela tinha quando estava planejando algo especial." As irmãs se entreolharam, surpresas com a observação. Era a primeira vez que alguém notava uma semelhança entre Bia e Maria Helena. "Trouxe algo que vocês precisam ver", Jurema continuou, retirando um pacote de sua bolsa. Era um livro de receitas antigo, suas páginas amareladas pelo tempo. "Sua mãe e eu planejávamos abrir nossa própria escola de culinária um dia. Está tudo aqui. As receitas, os planos de aula, até mesmo o nome que ela queria dar ao lugar." Helena abriu o livro com cuidado reverencial, Bia debruçada sobre seu ombro. Na primeira página, escrito com a caligrafia elegante de Maria Helena, estava o título: "Sabores em Saberes, Escola de Gastronomia e Cultura." "É exatamente o que estávamos planejando", Bia sussurrou, sua voz embargada. "Algumas coisas são destinadas a acontecer", Dona Zuleika comentou, "mesmo que demorem um pouco mais do que deveriam." Ricardo se aproximou, olhando por cima do ombro das filhas para o livro de receitas. "Maria Helena sempre foi à frente de seu tempo", ele comentou suavemente. "Agora finalmente Maringá está pronta para o que ela sonhou." "Não é só Maringá que está pronta", Jurema observou, olhando significativamente para as irmãs. "Vocês duas juntas têm tudo o que ela sonhou. O conhecimento da tradição e a visão para o futuro." Helena e Beatriz se entreolharam novamente, uma compreensão silenciosa passando entre elas. O projeto que haviam imaginado não era apenas delas. Era a continuação de um sonho que começara muito antes, com uma jovem cozinheira que ousou imaginar um futuro diferente. O dia da inauguração da Escola Sabores em Saberes amanheceu com um céu perfeitamente azul em Maringá. O novo prédio, anexo ao Oliveiras, resplandecia sob o sol da primavera. Sua arquitetura moderna se harmonizava perfeitamente com o estilo tradicional do restaurante, simbolizando a fusão entre passado e futuro que o projeto representava. Helena estava na cozinha principal da escola desde as primeiras horas da manhã, preparando quitutes para a cerimônia de inauguração com a ajuda dos primeiros alunos bolsistas, selecionados entre jovens talentos da periferia da cidade. O aroma de temperos diversos preenchia o ambiente, criando uma sinfonia de aromas que faria Maria Helena sorrir. "Helena", Bia chamou, entrando apressada na cozinha. "Você precisa ver isso." Pela porta da cozinha entraram várias pessoas carregando arranjos de flores, mas não eram arranjos comuns. Eram orquídeas brancas, as favoritas de Maria Helena, mescladas com flores tropicais em tons vibrantes. "São dos antigos funcionários que trabalharam com a mamãe", Bia explicou, emocionada. "Eles fizeram uma vaquinha para mandar as flores. E tem mais. Trouxeram receitas antigas, fotos, histórias." O saguão da escola rapidamente se transformou em um memorial improvisado, com fotografias, recortes de jornal e memórias de Maria Helena sendo compartilhadas por aqueles que a conheceram. Dona Zuleika e Dona Jurema assumiram naturalmente o papel de guardiãs dessas histórias, contando aos visitantes sobre a mulher que havia inspirado tudo aquilo. Ricardo observava a movimentação com os olhos marejados. Patrícia, que estava ao seu lado, apertou sua mão gentilmente. "Ela estaria orgulhosa", ela disse suavemente. "Não apenas da escola, mas de como nossas filhas cresceram." "Nossas filhas", Ricardo repetiu, a frase carregando um novo significado. "Elas são extraordinárias, não são?" Na hora marcada para a inauguração, o espaço estava repleto. Autoridades locais, chefes renomados, jornalistas e, mais importante,
pessoas da comunidade se reuniram para testemunhar o início de algo novo em Maringá. Helena e Beatriz subiram juntas ao pequeno palco montado para a ocasião. Não precisavam mais de discursos escritos ou palavras ensaiadas. Haviam aprendido a confiar uma na outra, a completar os pensamentos uma da outra. Há 1 ano, Bia começou, sua voz clara e firme. Eu não sabia quem eu era. Me escondia atrás de uma máscara de arrogância e preconceito. E eu, Helena continuou, trabalhava nesta casa sem saber que carregava em minhas veias o mesmo amor pela cozinha que fez deste lugar o que ele é hoje. Mas a vida, Bia retomou, olhando com carinho para a irmã, tem maneiras surpreendentes de nos ensinar suas lições. Às vezes através da dor, às vezes através do amor. E sempre, Helena completou, através da comida. Porque a comida não é apenas sustento, é memória, é cultura, é história. Juntas elas apresentaram a missão da escola: ser um espaço de transformação, onde diferentes culturas culinárias pudessem se encontrar e se reinventar, onde jovens talentos, independentemente de sua origem social, pudessem desenvolver seu potencial. Após a cerimônia oficial, enquanto os convidados desfrutavam dos quitutes preparados pelos alunos, Helena encontrou Bia sentada na escada dos fundos, o mesmo lugar onde, meses antes, haviam começado a reconstruir sua relação. Ainda se escondendo, Helena brincou, sentando-se ao lado da irmã. Não, Bia sorriu, apenas relembrando. É incrível como tudo mudou, não é? É sim, mas sabe o que é mais incrível? Como algumas coisas precisavam mudar para podermos descobrir quem realmente somos. Do lado de dentro, vinha o som de risadas e conversas, o tilintar de talheres e o burburinho alegre de uma celebração. Mas ali, naquela escada, as irmãs compartilhavam um momento de quietude e reflexão. Você acha que ela está vendo tudo isso? Bia perguntou suavemente. Tenho certeza que sim, Helena respondeu, pegando a mão da irmã. E acho que ela está sorrindo. Uma brisa suave soprou, trazendo consigo o aroma das orquídeas e dos temperos da cozinha. Era um novo começo, não apenas para o Oliveiras ou para a escola Sabores Ansaberes, mas para toda uma família que havia aprendido que o verdadeiro sabor da vida está na capacidade de transformar ingredientes improváveis na mais deliciosa das receitas: o amor.